Bom dia, pessoal. Bom dia que acompanha o grupo aí pelo YouTube. Bom dia, pessoal que acompanha o grupo pelo aqui ao vivo, né? Bom dia também quem vai assistir a gravação depois. É, Vamos dar continuidade à atividade anterior, né? Que era justamente ali o início do ciclo do absurdo. Está presente o desenvolvimento da personagem Mersô, né? E aí a gente falou sobre a história dele, falou sobre o personagem em si, suas motivações, etc. E agora a gente parte para um outro momento, que é o próprio do mito de Sísifo, né? Ah, em formato de ensaio, né? O Camus traz para nós elementos de exemplo do que vem a ser esse tal de absurdo, né? Lançado também em 1942. Como eu disse anteriormente, o ciclo do absurdo compreende o estrangeiro, o mito de Sísifo e Calígula, seguido de O Mal Entendido. O Mal Entendido é uma peça bem curta, e a história da peça toda, né, o resumo, está presente já no Estrangeiro, tá? É, Na parte 2 do Estrangeiro, tem um momento na prisão que começou a estar lendo um jornal, e nesse jornal tem as informações ali de um rapaz que visitou um vilarejo antigo e foi recebido pela mãe e pela irmã, não se apresentou, elas também não desconfiaram que ele era o filho que havia saído há muitos anos atrás, e, como costume, elas duas acabaram matando esse turista forasteiro, roubando seus pertences. Somente depois, no ato final da peça, que tem a grande revelação, né? Que na verdade ela era filho, né? O rapaz era filho e irmão, né, das duas. É uma peça trágica, né? Aos moldes simples, muito simples a construção da peça. Salvo engano, são três atos. E ela é seguida de Calígula. Calígula já assim é uma peça muito mais extensa. Não vale a gente esmiuçá-lo aqui, tá? Como eu disse, a gente está na metade do semestre, né, do grupo. A gente já falou sobre Calígula. Tem peça aí do Calígula disponível no Albert Camus Brasil. A gente vai interesse, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mito de Sísifo, no sentido de um ensaio, né? O mito de Sísifo ele é apresentado como um ensaio dividido em quatro partes, a saber, um raciocínio absurdo, é a parte mais interessante da obra, por assim dizer, porque ela de fato traz o pensamento do Camus sobre o que é esse absurdo. Então, no primeiro capítulo, chamado Raciocínio Absurdo, o Camus vai nos trazer efetivamente a noção do que é o absurdo, exemplificações e como alguns filósofos, de alguma maneira, tentaram escapar disso. O próximo capítulo que ele utiliza no livro é O Homem Absurdo, em que ele vai dar algumas imagens do que vem a ser esse homem absurdo, essa imagem de um homem absurdo. E ele utiliza três exemplos: o Dom Juan,
que é o conquistador, né? Aquele conquistador amoroso mesmo. A comédia, que está inserida no ator. E a conquista, que não é amorosa aqui, tá? Essa conquista é mesmo conquista geográfica, e depois ele repassa para uma conquista existencial. A criação absurda é o penúltimo capítulo. Ela, de fato, é voltada para a questão da criação. Então, ele vai falar do papel do escritor, ele vai falar da filosofia e do romance. E, em último momento, o próprio mito de Sísifo, em que o Camus vai falar o que é o mito de Sísifo, é, a história por trás do mito. Esse é o último momento da obra. Ah, é muito importante a gente referir a própria condição que o Camus nos repassa, antes de mais nada, para seguirmos com a leitura, em que o próprio Camus dirá. Vou botar aqui que fica mais interessante. O próprio Camus nos dirá que as páginas que se seguem tratam de uma sensibilidade absurda. Reparem, notem a importância com que ele destaca uma sensibilidade absurda. Em pleno 1942, Camus está falando de sensação, de sentimento, sensibilidade. Não é definitivamente usual a filosofia do século XX tratar de sensibilidade, do sensível. Podemos encontrar esparsa no século. E não, importante referir, não de uma filosofia absurda. Isso é muito importante, pessoal, porque Camus, hora e tempo, é extremamente referido como o filósofo do absurdo, ou Camus, o absurdista. Até mesmo falam Camus existencialista. Não. O próprio Camus nos entrega aqui o mapa da mina, né? O que ele fala, né? O que ele vai nos tratar, dizer aqui, é de uma sensibilidade absurda e não é de uma filosofia absurda. Que o nosso tempo, quando ele diz o nosso tempo, ele está se referindo efetivamente ao século XX, para dizer com propriedade, não conheceu. É então de uma honestidade elementar enfatizar, logo de início, o que elas devem a certos espíritos contemporâneos. Minha intenção não é nem de longe ocultar este fato, tanto que eles serão citados e comentados ao longo de toda a obra. Mas vale a pena notar, ao mesmo tempo, que o absurdo, encarado até aqui como conclusão, é considerado neste ensaio como um ponto de partida. Por que o Camus fala isso? Porque na obra de Sartre, especificamente a Náusea, a personagem principal descobre o absurdo como uma conclusão. Aqui, pelo contrário, no mito de Sísifo, o absurdo é considerado como um ponto de partida. O que é esse ponto de partida? A consciência da existência absurda. A consciência do absurdo na existência.
Em miúdos, eu estou vivendo a minha vida de boas, tranquilo. Não sei nem o que que é esse negócio aí. Eis que surge o momento. Eis que surge o dia, a hora em que o absurdo apresenta-se. Eu sinto, não é uma categoria de entendimento racional, não dá para racionalizar, é um ataque, é um. Você não racionaliza a ansiedade, você não racionaliza uma crise de pânico. São sensações incontroláveis. O absurdo é mais ou menos assim. Ponto de partida porque ele inaugura a consciência. Ao inaugurar a consciência da absurdidade da existência, eis que surgem dois caminhos: o suicídio, e aqui nós devemos sim dizer: o suicídio é um tabu, o vídeo é desmonetizado, tem filósofo, tem, eu vou dizer nomes, né? Toda vez que eu vejo alguma aula referida ao mito de Sísifo do Matteo Salvatore, ele fala S ao invés de suicídio. E eu acho que a gente precisa efetivamente falar sobre, justamente para o vídeo não ser desmonetizado ou coisa do tipo. Não, a gente precisa falar sobre. A palavra é suicídio. Isso é fato. E o Camus fala efetivamente sobre isso. E não há nenhum demérito, não há nada de fora da curva. É um problema que a nossa sociedade vivia, vive e muito provavelmente continuará vivendo. Me apresenta então dois caminhos quando a gente descobre o absurdo: o suicídio ou o restabelecimento. Tem gente que escolhe o suicídio, tem gente que escolhe o restabelecimento. Dentro do suicídio, só existe um resultado, que é a morte, a própria morte de si, o fim do absurdo. O absurdo termina junto com o sujeito, junto com o suicídio, mas não há uma solução para ele. O absurdo vai continuar existindo no mundo, nas relações com outras pessoas. Ela é eliminada dentro da condição relação absurdo-homem da subjetividade daquela pessoa, mas não elimina o jogo completo. O restabelecimento é definitivamente a coisa mais importante, mais interessante, mais decisiva. Bom dia, Gabriel Felipe, seja bem-vindo. O restabelecimento é definitivamente a coisa mais interessante aqui, porque o restabelecimento aponta para dois caminhos: voltar para os grilhões, voltar para uma vida de escravo ou se revoltar. Esse resultado do restabelecimento a gente vai ver com mais detalhes na nossa próxima reunião, que a gente já vai falar sobre revolta. Mas o que eu posso dizer aqui para vocês nessa segunda reunião em relação a isso é que a maioria das pessoas escolhe o restabelecimento e escolhe novamente os grilhões. O que que é escolher novamente os grilhões? Descobrir o absurdo. Ah, é isso aí. Tanto faz. Poxa, quer dizer que é assim, né? Tá bom. Então, vou continuar vivendo meu absurdo. Eu tenho consciência dele, eu vivo com ele e cá entre nós, pessoal.
eu vou em algum momento acabar amando esse absurdo da minha existência. É como uma ferida que coça e no começo incomoda, mas depois começa a ficar gostoso coçá-la. A outra posição, que é justamente a revolta, no final Caroline, no final da obra tem algo no sentido que é preciso imaginar se isso for feliz. Seria nesse sentido? Seria, Caroline, seria Sísifo feliz no sentido da consciência do absurdo. Sísifo sabe o que faz, né? O Sísifo sabe que engana a morte, o Sísifo sabe que deveria ter passado mais tempo no Hades, no inferno, e não passa. Sísifo sabe que enganou os deuses e teve uma vida feliz, uma boa vida em que ele pôde aproveitar bastante. Sísifo sabe que o seu castigo, que é rolar a pedra, foi por conta de um crime que ele cometeu. E ele está feliz e satisfeito com isso, porque ele sabe que ele viveu. De certa forma, a gente pode sim fazer um paralelo entre isso. O Sísifo, ele compreende a morte, né? A engana, realiza o processo de revolta quando ele compreende que a morte ela é injusta e assim ele a engana, e ele inaugura essa consciência de que ele cometeu um crime. Por isso que o Camus fala, é preciso imaginar Sísifo feliz, porque Sísifo sabe que ele jamais poderia eternamente fugir do seu destino. Qual era o destino de Sísifo? A morte. Só que a morte, para Sísifo e para todos nós, é um destino satisfeito, satisfatório. Os deuses não queriam efetivamente que Sísifo tivesse um destino satisfatório. Os deuses queriam que Sísifo sofresse eternamente, não na sua morte, mas num castigo eterno. E qual é o castigo eterno? A repetição. Rolar a pedra cai, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Cada vez que Sísifo vai empurrando aquela pedra, ele sabe que aquilo ali é um crime que ele cometeu, né, contra os deuses, enganando os deuses duas vezes, mas ele está feliz. Ele está feliz porque valeu a pena. É como, Caroline, o homem que se revolta contra o seu senhor, contra o seu chefe, há nisso uma certa felicidade. Eu vou falar nesse momento quem, por acaso, em algum momento teve algum emprego em que o chefe era, com licença da palavra, um escroto, vamos dizer assim, um assediador, um assediador sexual, um assediador moral, um cara desrespeitoso. Não há um certo prazer e uma certa felicidade quando nós confrontamos isso. Claro, tem todo um ambiente de desconforto, de medo, de perigo, mas também reside nisso uma certa felicidade e um certo prazer quando nós enfrentamos efetivamente esse que nos esmaga. Essa é a imagem do Sísifo feliz. Ele enfrentou aqueles que o esmagam e ele sabe que ele está nessa condição por conta disso.
É, recentemente, recentemente eu vi um videozinho, tá? E eu queria passar aqui com vocês. Que eu acho que de alguma maneira ele traz essa, ele traz essa satisfação. E aí, claro, dentro desse contexto é preciso imaginar Marianne Bachmeier feliz. E o caso é relativamente simples. É, a sua filha foi morta, né, por, acho que talvez tenha sido violentada sexualmente, eu não vi a história inteira, por esse bandido, né? E basicamente essa parte eu não sei se ela é efetivamente uma representação imagética, tá? Um filme, alguma coisa do tipo, tá? Mas o fato é que realmente isso aconteceu, né? Mas eu acredito que isso seja um filme, né? Essa parte aqui seja um filme, uma representação. Agora eu tenho dúvida se realmente é uma representação de cinema ou se realmente isso aqui é retirado do julgamento ou alguma coisa do tipo. Mas vamos ao resumo mesmo do que aconteceu. Ela chegou na hora do depoimento, lá do julgamento, e basicamente ela fez isso. Então, aqui vocês têm a visão, né, é, disso, né, dessa felicidade em relação ao absurdo, à revolta. O vídeo não está aparecendo. Não deu para aparecer o vídeo? Ah, sim, 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 claro. Desculpa, eu não, desculpa, eu não coloquei para aparecer o vídeo. Meu Deus, peraí. Peraí, calma. Vou botar aqui para vocês. Desculpa. Pronto, agora eu acho que está já aparecendo, né? Como eu disse para vocês, eu não sei efetivamente se essa imagem, se essa representação, ela é de fato algo verdadeiro, tá? Ou se foi retirado do julgamento e tal, ou se é uma representação de um filme, alguma coisa do tipo. Parece ser verdadeiro, né? Parece ser verdadeiro. Como eu disse para vocês, é o caso da Marianne Bachmeier, que ela tem a filha violentada, morta, do julgamento do agressor, ela basicamente faz isso. Acho que deu certo agora vocês assistirem, né? Acho que agora deu certo. Então, é preciso imaginá-la feliz, né? Claro que não é uma felicidade no sentido, né, de alegria e tudo mais, mas uma felicidade no sentido satisfatório,
como eu disse para vocês, suicídio, restabelecimento. Dentro do restabelecimento, aceitar o absurdo, revoltar-se. Isso, de certa forma, é uma atitude de revolta, né? Revoltar-se diante da condição absurda que agora estava imposta a ela de ser uma mãe de uma criança que foi assassinada e morta, que muito provavelmente o assassino não seria preso, que muito provavelmente o assassino seria preso e teria uma vida na cadeia, sabe? E ela ali acreditou por A mais B que a morte seria o melhor destino para o assassino, que a prisão não seria efetivamente a justiça definitiva, né? E ali ela escolhe ali se revoltar diante dessa condição absurda, tá? Então o paralelo é mais ou menos esse, tá bom? É, não deu efetivamente para a gente entrar na obra, né? Ainda falta, deixa eu ver aqui, só terminar essa partezinha, a gente tem só 5 minutinhos, mas é importante que vocês agora saibam que o absurdo aqui no ensaio é tido como um ponto de partida. Nesse sentido, pode-se dizer que meu comentário tem muito de provisório. Não é possível prejulgar a posição que ele assume. Só se encontrará aqui a descrição em estado puro de um mal do espírito. Por ora, nenhuma metafísica, nenhuma crença está presente aqui. Estes são os limites e a única escolha assumida por este livro. Esse é o alerta que o Camus faz antes que você comece a ler o mito de Sísifo, tá certo? Pessoal, na próxima reunião, a gente vai fazer assim. Próxima reunião que vai ser, deixa eu ver. Hoje são 26, a gente tem uma pausa no dia 2 e volta no dia 9, tá? 9 de setembro a gente retorna. A gente faz uma leve pincelada sobre um raciocínio absurdo, tá? E aí já começa a introdução do homem revoltado, tá bom? Eu vou deixar disponibilizar lá para vocês acho que já tem a obra, né? Mas o Homem Revoltado, o que a gente vai ler do Homem Revoltado é só a parte da introdução, que é isso aqui, ó. A parte da introdução, ela é o absurdo e o assassinato, tá? Ela é justamente a passagem do mito de Sísifo para o Homem Revoltado. A gente só vai ler essa. Basicamente, a introdução ela começa com a crimes de paixão e crimes de lógica, o Código Penal distingue um do outro comodamente pela premeditação, estamos na era da premeditação e do crime perfeito. As coisas mudam. Não é mais 1942 em que se nega, 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 se nega tanto que nega-se a própria existência e se mata. Mas agora a época da afirmação. Se afirma, se afirma, se afirma, se afirma. Então eu não nego mais. Eu me afirmo e nego o outro. Então eu não me suicido mais. Eu mato. Agora eu sou um assassino. Nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. São, ao contrário, adultos. E o seu álibi é irrefutável. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Dá vontade de tatuar essa parte aqui, ó, aqui, entendeu? De tão forte e tão significativa que ela é para a década de 50. Você escrever na França que a filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Isso daqui causou um rebuliço. Isso aqui causou um cancelamento do Camus. Camus foi cancelado de 50 a 57 de uma maneira que nenhum outro filósofo foi, justamente por conta dessa posição que ele assume no,
no homem revoltado, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora no mês de setembro. A gente vai ver essa transição e vai ver um pouquinho do que a gente não conseguiu ver no mito de Sísifo, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer demais vocês, tá? Perguntas, questionamentos, dúvidas, pode fazer lá no grupo que a gente responde. E por aqui a gente encerra a nossa reunião, nossa segunda reunião de hoje, tá? Muito bom, muito bacana. E é isso aí. Se cuidem. Tchau, tchau.